O Estrelando está começando. Meu entrevistado hoje do bloco Aços e Estrelas é o autor, escritor, Dr. Marcelo de Lima Lessa, que veio falar sobre suas duas obras, Gênesis Proibido e Evangelho Perdido. Logo depois, Dr. Rubens Moscatelli do SICOM e a agenda do Estrelando para você. Não saiam daí. Marcelo Lessa, ele que é do signo de Touro, tem a lua no signo de Leão e o ascendente dele é Libra. Advogado, delegado de polícia, professor da Academia de Polícia, é escritor do primeiro livro lançado chamado Gênesis Proibido, a tragédia de Adão e Lilith. E também agora tem o outro livro que faz parte de uma trilogia chamado Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus. Marcelo, quero te agradecer muito a presença aqui no programa, né? Até porque eu peguei um desses livros que eu estava na casa de uma amiga minha que já te entrevistou, e eu tinha avistado esse livro, eu perguntei a ela, me prestou, eu falei assim, bom, eu vou chamar ele para falar a respeito. Gostaria que você falasse dessas suas duas obras. Tá? Primeiro, o Gênesis Proibido, a tragédia de Adão e Lilith. Você me disse que está na segunda edição. Sim, o Gênesis Proibido ele saiu em 2014, ele já está na segunda edição. E a continuação dele é o Evangelho Perdido. Nós temos um terceiro livro, que ainda está em fase de estudo, que ele completa uma trilogia dessas três histórias aí que eu resolvi criar em cima do livro do Gênesis, da Bíblia, e em cima do Evangelho também. Que interessante. Então vamos lá, o primeiro livro. Vamos falar sobre do que se trata. Então, o Gênesis Proibido, na verdade, ele é uma vertente do Gênesis convencional que está na Bíblia. Se a gente for analisar o Gênesis comum, tá lá, Deus começa, né? Deus criou o céu e a terra, etc. O Gênesis Proibido ele vai antes, ele começa antes, ou seja, todos os fatos que motivaram a origem da criação do homem. Ou seja, o que levou Deus a criar o homem. Então a gente trata também de todos os conflitos que foram causados entre os anjos, que causou uma discórdia muito grande no céu, a notícia da criação do homem, por ser uma criatura que até então para eles era desconhecida. Então isso gerou aí um certo ciúme, principalmente em alguns anjos, e aí gerou um conflito sideral, um conflito no céu, que eclodiu aí com uma guerra que culminou com uma queda de 1/3 dos anjos, né? Que é aquilo que a gente conhece como queda original, né? E aí vem a história seguindo isso, tem a expulsão dos anjos do céu, Deus vindo para o espaço que viria a ser o universo, a Terra, toda a criação, e daí começa a história da criação do homem. Então se a gente pegar o Gênesis bíblico, tá lá no início Deus criou a Terra e a Terra. No Gênesis Proibido, que seria uma versão estendida do Gênesis, né? Ele vai antes, ele começa a mostrar tudo aquilo que serviu de bastidor para a criação do homem. Ele vem, é uma história sequencial, ele começa no Gênesis bíblico mesmo, ele vai iniciando na criação do primeiro homem, ele vem na criação da primeira mulher, da segunda mulher, e aí ele começa a trabalhar na povoação da terra. Esse livro ele termina, ele dá uma abertura para o segundo, ele já termina com fatos que vão dar uma abertura para o Evangelho, que é o Novo Testamento que nós conhecemos. E aí a gente tem a segunda parte, que é o Evangelho Perdido, que ele começa mostrando aí uma versão também diferenciada da vida de Jesus, sem fugir do Evangelho, mas criando personagens em volta dele que tornam a trama um pouco mais interessante. Então, o livro trata ele é meio romanceado. Sim, ele é romanceado e o foco dele, a ênfase do Gênesis Proibido, é o primeiro casal. Todos nós temos como regra que o primeiro casal foi Adão e Eva. Eu vou adiante. Eu veio antes e com base aí em vários estudos que existem, vários livros, lendas da cultura judaica, que Eva não teria sido a primeira mulher de Adão, mas sim, também aparece muito isso. Então, como existe essa vertente, que eu acho muito interessante, eu procurei romanceá-la. Na Bíblia a gente vai encontrar isso meio que truncado no próprio capítulo do Gênesis, né? Que primeiro fala-se lá que Deus criou o homem e homem e mulher os fez. Então já fica uma coisa, como homem e mulher tem alguma coisa estranha aí. E num segundo momento que ele traz uma ajudadora para Deus, que seria Eva. Então aí é que tem uma chave que poderia ser que esse homem e mulher seria essa primeira mulher, que seria Lilith. E aí eu desenvolvi toda a história, mas uma história bem detalhada, que como teria sido a criação se Deus tivesse feito o homem e depois tivesse feito Lilith. Eu trabalho a vida dos dois em comum no Jardim do Éden, que a gente pega no Gênesis bíblico, é uma coisa bem rápida, Adão e Eva no Éden. Eu trabalho com uma vida bem longa de Adão e Lilith no Éden, a vida deles, o amor deles, que era um amor assim imortal, e trabalho com fatos que aí já tem a relação com a queda dos anjos, que gera uma ciumeira lá no céu, e esses anjos eles tentam aí atentar contra o homem para tirar a mulher dele, que é Lilith.
E aí eles começam a executar uma série de planos, uma série de influências negativas que acabam fazendo com que Lilith perda Adão e seja expulsa do paraíso. Então o livro retrata esse romance entre Adão e Lilith, que no Gênesis ele não existe, ele está meio que, como eu disse aí, codificado, e mostra essa história. E os anjos que começaram a ter ciúmes, que são os anjos caídos, eles criaram um plano para fazer com que Adão perdesse o amor dele, que era Lilith. Ele acaba perdendo o amor dele, ele acaba ficando transtornado, e Deus, para poder confortá-lo, cria uma segunda mulher. Só que Deus, no livro, nessa segunda mulher, ele tira um pouco a mão, porque Lilith, ela é uma mulher muito sensual, muito bonita, muito provocante. É a representação da lascívia? Seria assim, porque eu costumo dizer assim, quando Lilith foi criada, isso no livro eu abordo, se a gente pegar, por exemplo, a criação de Eva, é uma costela de Adão. Quando a gente pega uma costela de Adão, a própria costela ela é curvada. E essa curvatura ela tem uma simbologia, que a mulher se curvaria, então a Eva seria uma mulher submissa, já a Lilith não. Lilith teria sido feita de saliva, que tem a ver com lascívia, com sensualidade, com sangue, que tem a ver com força, né? Foi bolida no cedro rosa e com mel. Ou seja, então era uma mulher que por si só ela era provocativa, ela era sensual, e isso deixou Adão, né, totalmente apaixonado, totalmente, porque era a primeira mulher, a primeira contraprestação que ele viu de um ser humano, né? Então ele tinha esse amor com ela, que é um amor, como a gente define no livro, um amor como nenhum outro. E aí a história vai nesse sentido, a perda de Lilith por Adão, como ela fica depois disso, né? Ela vai para uma área que ela começa a enveredar por uma área negativa da existência, e como é a descendência de Adão e Eva, e aí a coisa começa a andar. Entendi. A gente estava conversando aqui, a palavra Lilith significa, vem de Laila, né? Que significa coruja, né? Sim, nós temos aí vários significados, né? Também uma dessa, inclusive tem uma personagem no livro, que é descendente de Lilith, ela chama-se Laila Li, ou seja, que também tem a ver com isso, por ser uma descendência dela. E nós temos também a versão que também Lahil, que seria a noite, né? Obscuridão. Então também a gente tem aí vários sentidos para essa palavra, mas sempre voltadas a uma parte um pouco mais oculta, uma parte mais obscura, verdade, uma parte voltada à magia. Há muitos anos atrás eu li um livro sobre Lilith, que era do Roberto Secuteri, né? Maravilhoso. O livro de Lilith. O livro de Lilith, nem sei se encontra ainda no mercado. Sim. E a astrologia também trabalha com... Tem um ponto também que define a Lilith aqui no mapa. Então vamos lá. Esse primeiro livro vai tratar justamente da relação de Adão com Lilith. Isso. E a entrada de Eva também já. Isso. Ele trata os bastidores da guerra do céu, que culminou com a queda dos anjos, a criação do homem, o amor de Adão com Lilith, a perda de Lilith, né? Eva entrando na história como segunda mulher, e aí vem a descendência. A gente vai vindo, passa por Noé, passa por toda a parte bíblica, até chegar nos eventos históricos que antecedem o Novo Testamento, o anunciamento a anunciação da chegada do Messias. Então fica aberto isso, e aí vem o Evangelho Perdido. Não, vamos deixar para o segundo bloco o Evangelho Perdido. Vamos deixar para o Evangelho Perdido, segundo bloco. Não saia daí, voltamos já. Olá, você sabe que dentro do condomínio, a Assembleia Geral ela é onde se decidem os assuntos. Isso nós já falamos em outras oportunidades. Porém, na legislação, há dois tipos de Assembleia. A Assembleia Ordinária, que deve ser feita pelo menos uma vez ao ano e que tem temas obrigatórios. E também a Assembleia Extraordinária, onde, quando os assuntos são muito relevantes, o síndico ou os condôminos convocam para debater esses temas. Na Assembleia Ordinária, o que é obrigatório? Prestação de contas e a previsão orçamentária. Eventualmente, eleição de síndico e, eventualmente, atualização ou criação do regulamento interno. Nesses casos, o que acontece é que o quórum é menor do que normalmente se fala de quórum especial. Procure nosso site sicom.org.br para mais informações. Até a próxima! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove cursos de astrologia básico, interpretação de mapa astrológico e previsões, mas também o curso de tarô, baralho cigano, numerologia, radiestesia e aromaterapia. Informações 13 3284 9714 ou através do site escolasantistadeastrologia.com.br. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Marcelo Lessa. Agora nós vamos falar sobre o seu segundo livro, Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus. Termina o primeiro, aí você tem essa sequência, né? Exato. Daqui até onde? Daqui ele vai por eventos que vão finalizar na crucifixão, né? A gente vai ter a ressurreição e vai ter alguns reencontros de alguns personagens que ficaram abertos no primeiro. A gente não pode esquecer que a história inteira, ela gira em torno de Adão e Lilith. E a gente tem, eles se apartam no primeiro livro, e no segundo a gente tem um início de aproximação, mas eles estando em polos diversos do universo. E aí vai ver se a gente consegue um reencontro dos dois. Então a história gira em torno disso, né? Quando a gente fala o Evangelho Oculto, a história de Jesus, a gente traz um personagem para ser Jesus, né? A gente coloca o pano de fundo de um personagem, de um guerreiro que foi Jesus, né? E a história vem toda se desenvolvendo, foco muito em Maria Madalena, que no livro eu chamo ela de Miriam de Magdala, né? Eu trago Miriam, que é a nomenclatura que seria mais adequada, e ela tem uma participação muito forte nesse livro, eu pego muito nela, por conta da força espiritual que ela tinha. Então a gente tem um capítulo que chama-se O Trono de Madalena, onde se discute se de fato o trono teria sido dado a Pedro ou a Madalena. E foi a sociedade patriarcal de então que obstou com que Madalena tivesse acesso ao trono. E aí a história seguiu tal qual nós conhecemos, né? Então eu foco bastante nisso aí. Então é uma história que, para mim, ela é muito interessante. Eu mesmo, não porque escrevi, mas eu acho muito interessante, porque a gente está tão acostumado a ver os filmes bíblicos, as histórias, e a gente cria enredos paralelos, personagens paralelos que tornam a história mais rica, sem perder o respeito nenhum. É verdade. Agora, você se interessa bastante por esses temas religiosos. Desde quando? Então, eu acho que desde criança, né? Eu costumo dizer em algumas entrevistas, eu cheguei a dizer uma vez num jornal, que eu me lembro quando fui fazer a primeira comunhão, isso em 1982, 83, faz muito tempo. Então eu me lembro da gente na sala, aqui na Pompeia, que eu fiz, né? Todo aluno recebia lá um Novo Testamento, um livrinho pequeno, né? Eu me lembro quando os meus coleguinhas da classe estavam começando, né? No início eu já estava no Apocalipse. Então eu tinha muito interesse, eu achava aquilo, quando eu vi lá, né? Quando a serpente lutou com o arcanjo Miguel, o seu exército, aí eu fiquei fascinado. Tanto é que o livro Gênesis Proibido, o começo dele é todo focado na guerra do dragão, que é o anjo Lúcifer, com São Miguel Arcanjo. Interessante. E agora, onde entra a angelologia? A angelologia, ela me deu toda a base para escrever os livros, né? Porque grande Você parte... faz estudos sobre angelologia? Sim. Grande parte dos personagens, tanto do Gênesis como do Evangelho Perdido, isso eu posso dizer de 60% a 70% são anjos. Então eles são anjos que são anjos de fato, aqueles anjos que nós estamos conhecidos no ideário, com armaduras, com asas, e nós temos anjos que acabam interagindo com os homens. E nós temos um anjo que inclusive ele personifica um homem, né? Então eu trabalho muito esse foco da questão do anjo, que a palavra todos conhecem, ângelo quer dizer mensageiro de ângelos, né? Então o mensageiro de Deus. Então tudo aquilo que a gente trabalha no livro, quando um anjo age, ele está agindo em nome de Deus. No livro eu trabalho com o anjo com livre-arbítrio, coisa que dificilmente a gente vê. Então eu trabalho o anjo como se ele estivesse numa sociedade pré-existente, onde tinham castas, onde tinham exércitos, onde tinham tudo. Era um reino, né? Onde Deus era o rei, e os anjos eram os componentes daquela casta. E a ideia da criação do homem, ela vem aí para criar, né, uma celeuma. Então é a partir disso que vem, mas o estudo foi para mim muito importante, principalmente pela individualidade de cada anjo. Trabalho com várias ordens, várias hierarquias, vários anjos, e cada um tem uma característica específica. E a angelologia, ela ajuda a gente a entender isso. Você poderia falar mais? Por exemplo, existe o anjo, existe o arcanjo, Sim. Existe a potestade, não é? A gente tem várias hierarquias angélicas, né? Nós temos anjos que são os mensageiros. O anjo é aquele que está mais próximo da gente, aquele que traz a mensagem, né?
O arcanjo seria o guerreiro, o combatente, aquele que, eu costumo dizer, não só pela minha profissão, seria a polícia celeste, né? Aquele que mantém a ordem tanto no céu quanto às vezes na terra. A gente tem notícias bíblicas aí de ações de arcanjos a pedido de Deus, né? Agindo de forma beligerante, inclusive com exércitos da terra. Estamos precisando aqui. Então, e a gente tem várias outras hierarquias. Tem os serafins, os querubins, que são retratados como crianças, né? Os querubins que estão também bem próximos de Deus. Qual a missão aqui como de um serafim e de um querubim? A missão do serafim e do querubim é aquela da proximidade de Deus. O serafim é o que está mais próximo. No livro retrata o serafim como os procuradores celestes, seriam os advogados celestes, aqueles que fazem a defesa das pessoas. Os querubins seriam aqueles que estão tão próximos a Deus que fazem a guarda pessoal de Deus. Aqueles que estão próximos de Deus, né? Quando a gente retrata o querubim pequeno, né, no livro, a gente costuma dizer isso, né, que o homem, quando foi criado, ele foi criado adulto. Né? Adão, quando veio ao mundo, ele foi criado à imagem de Deus, já um adulto, já um homem. Né? E os querubins já existiam, que eram os bebês, os anjos pequenos. E Deus tinha tanto carinho por eles, no livro eu trabalho com isso, né, que ele permitiu que quando houvesse o renascimento, os bebês nascessem como os querubins, como pequenas crianças. Né? E aí eles vão atingindo a maturidade. E a gente tem várias outras ordens, né, as potências. Né? A gente tem aí várias ordens que eram os arquitetos de Deus, e no livro eu trabalho com tudo isso. Cada um tem uma vertente, né? E cada característica é uma característica de casta, como se fosse uma casta mesmo. Cada casta tinha os seus costumes. Eu trabalho com uma casta que é diversificada, que ela não existe, foi criada para o livro, né? A casta das presenças, que eram os anjos magos, eram os anjos que buliram com a magia. Eles tentaram subtrair o poder de Deus, por isso eles foram extintos, por isso que a gente não conhece essa casta dos anjos da presença. Nunca escutei falar. Isso foi criado pelo enredo do Evangelho Perdido. Então a gente trabalha bastante nisso, tem como foi a guerra deles, como eles foram despojados, como a magia, que sempre existiu, foi entregue a um arcanjo para que ele cuidasse daquilo e não tivesse um acesso generalizado pela humanidade, né? E aí quando ele passa a ciência a Lilith, quando Lilith é criada, ela subtrai aquilo, por isso daquela questão dela com o ar, a terra, a água, aquele fogo, né? Aquela coisa voltada com a magia, ela é tida por muitos como a primeira bruxa, né? E quando a gente fala bruxa, não é aquela bruxa velha, feia, não. É a bruxa, né? A bruxa que trabalha com os elementos da natureza para mudar e transformar coisas. Exatamente, exatamente. Então a vertente vem por aí, eu acho interessante nesse sentido. Você, que religião? Eu hoje me considero espiritualista. Eu acredito que toda a vida tem um propósito, né? Então eu costumo trabalhar bastante com essa diferença de religião e religiosidade, né? Religião é o dogma, aquilo que eu sei. Olha, eu quero chegar a Deus dessa forma. Agora, eu quero chegar a Deus, independente do caminho, é a religiosidade, é o ato que a gente pratica, aquilo que a gente é no dia a dia. Então eu acredito que muitas pessoas que não têm religião têm religiosidade. E eu hoje, por acreditar que toda a vida tem um propósito, mesmo sem ter uma religião fixa, eu me considero hoje um espiritualista. Interessante. Quanto tempo você leva para montar, para escrever cada obra dessas? Olha, depende. O Gênesis Proibido, na verdade, não é que ele demorou 20, 25 anos. A ideia dele surgiu há 20, 25 anos atrás. Eu ainda era garoto, adolescente. Primeira vez que eu ouvi falar na expressão Lilith, eu falei, um filme de televisão, mas Lilith, eu nunca ouvi falar disso. Aí vi, Lilith era a primeira esposa de Adão. Eu falei, eu tenho que estudar isso. Naquela época não tinha internet, não tinha livro, a gente não tinha acesso. Né? E com o tempo, quando a gente começou a ter muito, né? Quando a inclusão digital começou, eu comecei a ter mais acesso. E aí eu, no final de 2013, eu tive a ideia de começar, eu já tinha escrito um capítulo há muito tempo atrás, e eu desenvolvi. E aí esse livro saiu, em um ano ele estava pronto. Eu estava terminando o Gênesis Proibido, já comecei o Evangelho Perdido, em um ano também ele estava concluído. Então eu acredito que a média que eu levo para escrever um livro é cerca de um ano. E aí a gente costura um pouquinho ou outro em alguns meses, mas a média é essa. Existe alguma relação que você possa fazer na atualidade com todos esses personagens? Eu acredito que sim. Principalmente da Lilith com a Eva, porque temos um padrão aí bem diferenciado, que até, se não me engano, o Roberto Cicutelli coloca e outras pessoas também mencionam, né? O tipo de mulher Lilith que um homem procura, ou o tipo de mulher Eva que um homem procura. Então, o livro ele dá bastante essa ênfase, né? Ele trabalha com a diferença bem gritante entre Lilith e Eva. Quando Deus fez Lilith, segundo a história, segundo as pesquisas que a gente faz, ele cria uma mulher para agradar Adão. Para agradar Adão. Eva não, seria uma mulher que seria uma servidora de Adão. O foco era diverso. Então é por isso que Eva não tinha os encantos que Lilith tinha.
Tanto é que a gente trabalha no livro que as descendentes de Lilith, ela tinha um perfil. E as descendentes de Eva, um outro perfil totalmente diferenciado, um perfil mais de servidão ao esposo, que era aquilo que a gente tinha naquela sociedade patriarcal daquele tempo, e Lilith não. Lilith era ousada, porque ela acreditava que ela é igual a Adão. Ela não queria ter a história célebre, né, de ela questionar o esposo, por que eu devo ficar embaixo de ti, se nós somos feitos do mesmo material? E aí a gente tem ela como a primeira transgressora, por assim dizer, né? Então isso vem até hoje, né? Então a gente tem aquela versão das pessoas que tem aquela vertente da mulher que deve ser uma servidora e da mulher que tem o seu polo de igualdade, que é o que eu acredito. Eu acredito, inclusive, até foco muito isso em Madalena, no segundo livro, até de uma superioridade espiritual da mulher para com o homem. Porque a mulher, ela aguenta coisa, ela tem uma força para certas coisas que nós homens não temos. Então eu trabalho bastante com isso e acredito que essa diferenciação das duas, ela acabou gerando aí toda a descendência da humanidade com as suas características atuais. Então podemos dizer que hoje as mulheres vivem mais o seu lado Lilith do que o seu lado Eva? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Hoje aí a gente atingiu um polo de igualdade, vou insistir, de superioridade da mulher em alguns tipos de atividade. Então hoje a gente atingiu um status em que realmente homem e mulher sempre foram iguais. No mito ela é banida. Onde cria um problema. Exatamente. Você tem uma relação com arte em quadrinhos? Então, eu gosto muito, né, de arte em quadrinhos, né? Eu sempre, desde criança, gostei. Isso me trouxe muita inspiração para escrever, me inspira até hoje, né? O terceiro livro que eu estou terminando agora é voltado sobre folclore, né? Ele é mais voltado para a infância e juventude. E ele trabalha com muito personagem de folclore e muitos daqueles que a gente aprendeu a gostar em arte em quadrinho, né, em televisão. Então também isso é uma coisa que me agrada muito, é um hobby que eu tenho. Tá certo. Eu vou deixar aqui o contato para vocês, do Marcelo Lessa, para quem se interessar nas suas duas obras, tá bem? Já com telefone também, onde você pode comprar. Marcelo, eu te agradecer muitíssimo a presença aqui no programa. Volte sempre, principalmente quando for lançar a trilogia, o teu terceiro livro da trilogia, tá bem? Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.